Eu fico pensando assim, como o sono é importante, né? O quanto ele é restaurador, ele tem que ser restaurador, reparador na nossa vida, e o quanto a gente isso influencia. Deixa eu só fechar aqui a cara que eu tinha já. Roberta, tem como fechar o áudio enquanto eu vou? Não, ele não tá incomodando, não. Eu mordia. Peraí. Fechei aqui do seu Geraldo. Tá bom. Vou ver quem é que pode gravando também, né, Iana? Isso, tá gravando já. E o quanto, né, a gente fica bem quando a gente tem uma noite de sono, e o quanto o inverso é o contrário, né? Ou enquanto o inverso é a verdade, a gente fica tão mal, cansada, enfadada, desconcentrada, quando a gente não tem aquele sono que é reparador, que deve ser reparador. Então, hoje a doutora Renata vai conversar com a gente sobre dicas, a importância, o sono e a relação desse sono com o nosso envelhecimento. Bem-vinda, bem-vindo a todos, bem-vinda, Renata. É um prazer estar com você aqui hoje. Prazer é meu, Iana. Obrigada pelo convite. É uma satisfação enorme para mim estar aqui. E a gente está sempre se reinventando, então é um formato diferente também para mim, né, de compartilhar esses conhecimentos com pessoas que não necessariamente são profissionais de saúde. Então, eu até de antemão falo que algumas vezes pode ser que eu fale alguns termos técnicos, mas se ficar qualquer dúvida, eu estou aqui para esclarecer. Eu vou tentar ser o mais clara possível durante a minha apresentação. Então, meu intuito aqui hoje é de falar realmente da importância do sono na vida da gente e algumas características do sono com o envelhecimento. Então, eu vou falar isso de uma forma bem geral, que acontece com todo mundo com o passar dos anos, e vou frisar algumas peculiaridades do Alzheimer. Então, é algo que todos nós vamos se beneficiar desse conhecimento, independente do paciente de Alzheimer. Então, dá para a gente levar esse conhecimento para a gente também. Então, quero agradecer e agradecer a todos que estão aqui presentes. Espero que possamos aproveitar esse momento da melhor forma. Se por acaso, durante a apresentação, travar alguma coisa, algum áudio, alguma coisa, vocês se manifestam, tá, Iana? Outra coisa importante também, que se vocês tiverem dúvidas, no final a gente abre para conversar, e podem me mandar no chat também, que eu vou anotando e posso passar para você no final. Joia. Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela e começar a apresentação, tá, joia? Maravilha. Está todo mundo vendo? Dá para ver, né? Sim, sim. Pronto. Então, vamos lá. Hoje o tema, como eu expliquei, chama sono e envelhecimento. Eu sou Renata Ferraz, como a Mariana apresentou. Sou otorrinolaringologista, né? E também médica do sono. Então, eu também vou aprender muito com vocês aqui. Então, o sono, né? O sono, ele é vital para o nosso bem-estar, tanto físico quanto mental. Ele é essencial, como respirar, beber água, se alimentar. A gente não consegue ficar sem dormir muito tempo. Ele é importante para regular as secreções dos hormônios do nosso padrão alimentar. Imprescindível para preservar a atenção, memória, aprendizagem e contribui para reduzir a ansiedade e o estresse. Esses são alguns dos benefícios e das funções do sono, mediante muitas outras que não dá nem para citar em um slide só. E aí, para começar a conversar, eu queria diferenciar o que é vigília do que é sono. Então, vigília é como estamos agora, estamos despertos, acordados, em vigilância, onde há uma elevada atividade motora, onde há uma alta responsividade aos estímulos ambientais, seja sonoros, de cheiro, estímulos dolorosos, e uma elevada resposta comportamental. Então, é o momento onde a gente está ativo, que em geral é durante o dia. O sono é a supressão dessa vigília, ou seja, há uma desaceleração do nosso metabolismo, há um maior relaxamento muscular e uma diminuição da atividade sensorial. Então, quando a gente está dormindo, a tendência é que a gente sinta menos as coisas, os barulhos, as sensações que estão acontecendo no nosso envolto.
E aí eu queria falar um pouquinho da influência do ritmo circadiano no nosso sono. Então, o que é isso? O que é ritmo circadiano? É o nosso reloginho biológico, que também é conhecido como ciclo circadiano. O nome circa e dia quer dizer cerca de um dia, ou seja, em média, o tempo de 24 horas, sobre o qual se baseia o ciclo biológico de quase todos os seres vivos. Então, esse ciclo ele é influenciado por alguns fatores. O principal deles é a luz, ou a presença ou a ausência de luz. Então, normalmente, nos antepassados, as pessoas se guiavam, né, pela luz, e isso representava que era dia, e quando a luz ia embora, no caso, virava noite, as pessoas, em geral, dormiam. Então, esse era o ritmo há muito, muito tempo atrás. Outras questões que também podem influenciar o nosso ciclo circadiano exercício físico, alimentação, nossas atividades sociais, uso de medicamentos, em geral, com horários definidos, até mesmo o estresse pode influenciar no nosso ritmo. Mas o mais importante deles é a luz, ou a presença ou a ausência dela, por gerar essa informação para o nosso cérebro. E aqui tem uma demonstração do que acontece mais ou menos nas nossas 24 horas, falando de uma pessoa que seja mais matutina, ou seja, aquela que acorda de manhã, já está disposta, e que normalmente tem sono cedo à noite. Então, acorda às 6 da manhã, há um aumento da pressão arterial pela manhã. Inclusive, é importante salientar que esse aumento da pressão pela manhã é caracterizado pelo aumento desse hormônio chamado cortisol, e em pessoas que têm pressão alta, problemas cardíacos, é um horário muito propenso para ter eventos cardiovasculares, como o infarto, por exemplo. É muito comum escutarmos histórias de infarto, a pessoa acordou infartando. Isso só a título de informação. Então, ao mesmo tempo que aumenta esse hormônio cortisol, que ele está associado com a nossa vigília, com o nosso despertar, a melatonina, que é o hormônio mais relacionado com o sono, ele cai a secreção. Então, aqui vai mostrando alerta máxima, meio-dia, maior habilidade de coordenação, tempo de reação mais rápido, e vai mostrando como nossos sistemas vão funcionando até chegar à noite, onde há a secreção da melatonina. Aí o sistema gastrointestinal, movimento de evacuação são diminuídos à noite, então a gente tende a ter menos vontade de ir no banheiro à noite. E isso é diferente da manhã, que em geral a gente acorda e a chance de ter vontade de ir no banheiro é maior. Então, tudo isso, de alguma forma, é programado dentro do nosso sistema num dia de 24 horas. Mas como que funciona isso? Então, existe o grande maestro dessa sinfonia, que é o núcleo supraquiasmático, que é uma região do nosso cérebro que coordena todos os funcionamentos dos nossos sistemas. Então, por exemplo, a luz, ou a presença ou a ausência dela, que aqui está representada por essa imagem, é captada pela retina, pelos nossos olhos. E aí vai essa informação para o cérebro, então para o núcleo supraquiasmático, e a partir daí, por exemplo, a presença de luz vai ser interpretada pelo cérebro que a pessoa precisa estar acordada. E a partir disso, vai informação para vários outros sistemas, dizendo quais deles devem funcionar ou não durante o dia. A mesma coisa acontece à noite. Quando a ausência de luz é captada pela retina, vai para o cérebro, ele entende que é à noite, produz melatonina, dá mais sono, alguns sistemas vão funcionar à noite e outros não. E tudo isso é organizado. E a partir disso, é bem interessante a gente falar dos cronotipos. O que é isso? É a variação individual das funções circadianas, que foi essa que eu falei, de acordo com cada pessoa. Então, eu falei do geral, né? Só que dentro do geral existem as diferenças entre as pessoas. Então, são alguns parâmetros biológicos que a gente observa, como uma pessoa, o ciclo sono-vigília dela, a temperatura corporal, a produção da melatonina, do cortisol, tudo isso pode variar entre as pessoas. E o desempenho cognitivo é outro sinal que a gente percebe qual é o cronotipo. Por exemplo, a pessoa é mais atenta, a memória funciona melhor pela manhã, dando um exemplo. Outras funcionam melhor à tarde, outras à noite. Então, pode haver variação nesse ritmo. Lembrando que dentro desse cronotipo, né, que é um tipo do reloginho biológico, a pessoa não apresenta queixa de sono se submetidos ao seu ritmo endógeno. O que é que isso significa?
Se uma pessoa é mais matutina, ou seja, se ela acorda cedo, gosta de fazer tudo de manhã e final do dia já está ficando com sono, essa pessoa, quando submetida a um ritmo social que otimize a atividade dela pela manhã, ela não vai ter queixa de sono. Porém, existem pessoas, por exemplo, que são mais noturnas, que gostam de fazer as coisas à noite, parece que desperta à noite, e essa pessoa, se ela precisar trabalhar de manhã cedo, por exemplo, talvez essa pessoa tenha insônia, porque com certeza ela vai dormir de forma insuficiente ou insatisfatória. Então, os tipos circadianos são matutinos, né, que são mais funcionam melhor pela manhã. Os vespertinos são aqueles que a partir da tarde, então a tarde e a noite é o melhor horário para eles. E os intermediários são a maioria, ou seja, em média 50% das pessoas são considerados intermediários, ou seja, se flexibiliza muito bem entre os matutinos e vespertinos. Então, são pessoas mais flexíveis em termos de mudança no cronotipo. Aqui são algumas atividades e horários durante o dia para a gente entender um pouquinho como funciona para cada um. Outra coisa que pode influenciar no sono é o gênero, ou seja, a mulher, nós mulheres, sofremos muito de influências hormonais durante todos os períodos da nossa vida. E isso pode sim interferir no sono. Então, estou falando vários aspectos que podem interferir no sono. Então, por exemplo, quando mais jovens inicia o período menstrual, então a TPM pode dar uma instabilidade emocional, pode interferir no sono. As próprias cólicas podem interferir no sono. A gravidez, no caso, do primeiro trimestre, as mulheres têm muito sono. No último trimestre já pode ter insônia. Então, Liana aí já está atenta. Amamentação, então pode ter uma fragmentação do sono, ou seja, muitos despertares por conta do bebê que acaba acordando muitas vezes, e aí é muito comum as mamães ficarem com a sonolência excessiva. Menopausa, os fogachos podem causar incômodo à noite, insônia, inquietação, aumento da prevalência de apneia do sono, então normalmente a apneia é mais frequente entre os homens, porém, após a menopausa, nós mulheres nos igualamos à maior a prevalência dos homens, então nós acabamos aumentando a prevalência, às vezes uma mulher não tinha apneia, após a menopausa pode desenvolver. E lembrando que nós mulheres também temos mais chance de desenvolver ansiedade e depressão, e, consequentemente, maior predisposição à insônia. Então, precisamos nos cuidar redobrado. Outra coisa que pode influenciar o sono e que, para essa aula de hoje, é importante a gente olhar é a idade. Então, nosso sono varia também de acordo com a nossa fase de vida. Então, os menores de 1 ano têm esse ritmo que a gente chama de polifásico, ou seja, acorda e dorme muitas vezes durante o dia e a noite, e não tem uma noite, assim, é mais difícil ter o sono contínuo igual a gente tem. Então, de 1 ano a 4 anos, em média, é um sono que a gente chama de bifásico, ou seja, são duas fases. Dorme com os cochilos de dia, mas a maior parte do sono é à noite. A partir dos 6 anos de idade, o sono ele já fica monofásico para a maioria das pessoas, que é à noite. E a única diferença é que do adulto para o idoso é que realmente o idoso ele tende a dormir realmente um pouco menos de horas comparando com o adulto. Então a gente acaba perdendo um pouquinho a quantidade de horas de sono com o passar dos anos. Aqui é como acontece a divisão dos estágios do sono. Então, é mais em termos de curiosidade. Nosso sono ele é dividido em 50% superficial e 50% profundo. Do superficial, ele tem o estágio 1 e o estágio 2. O 1 é aquele estágio que ele dura pouquíssimo à noite, de 2 a 5%. E ele é aquele sono que a gente fecha o olho, piscou e, não e quando abre não sabe se dormiu ou se estava acordado. Então, é um sono muito superficial. O estágio 2 é um sono que já é mais profundo do que o 1 e que ele perdura a maior parte da nossa noite. Então, ele equivale a 45% a 50% da nossa noite. Ele não é tão superficial quanto o 1, mas ele também não é considerado profundo. Dos profundos, a gente divide em 2 estágios. Um do que a gente chama de estágio não REM, ou seja, REM significa em inglês movimento rápido dos olhos, que é um estágio do sono onde há um relaxamento muscular intenso, a pessoa faz movimento rápido nos olhos, então dá para ver isso, e há uma intensa atividade cerebral.
sono de ondas lentas, ele é não REM. Então, esse estágio 1, 2 e 3, eles são não REM. E o 3, ele é considerado um sono profundo e ele é um sono mais relacionado com a nossa parte metabólica, ou seja, com a secreção de hormônios, com o funcionamento de várias coisas do nosso metabolismo. Para vocês terem uma ideia, o N3 é um sono que, por exemplo, nas crianças, ele é responsável pela secreção do hormônio do crescimento. Já nos homens, ele é responsável pela secreção da testosterona. Então, tem várias coisas que acontecem nesse sono de ondas lentas. O nosso sistema linfático, que é um sistema de limpeza mesmo do nosso sistema nervoso central, ele também funciona nesse estágio do sono. Então, é um sono que, às vezes, a pessoa tem uma repercussão, seja, como eu falei, de crescimento, de diminuição da testosterona, de uma doença neurodegenerativa por conta do mau funcionamento desse sistema linfático que eu falei, mas nem sempre a pessoa associa isso com sono, porque não é uma associação direta, diferente do sono REM, que é aquele sono que, se você passar uma noite sem fazer sono REM, no outro dia você está de ressaca, você está cansado, de mau humor, você não consegue raciocinar direito, sua atenção fica diminuída. Então, os dois têm importância, mas importâncias diferentes no nosso sono. E aqui está como acontece o sono à noite. Então, assim, qual a intenção de colocar essa imagem? Às vezes, eu falei, né, que foi 50% do sono é superficial, 50% profundo, e aí, às vezes, a gente pensa, então deve começar com o estágio 1, depois estágio 2, depois 3, REM e acorda de manhã. Não é assim. A gente faz ciclos de sono durante a noite, e esses ciclos duram, em média, 90 a 120 minutos. Então, a gente faz, idealmente, 5 a 6 ciclos, de 4 a 6 ciclos de sono por noite, onde cada ciclo perpassa todos os estágios do sono. Só que, na primeira metade da noite, aqui é como se fosse embaixo de 0 a 7 horas, é o tempo de sono. Na primeira metade da noite, do sono profundo, predomina o sono de ondas lentas, que é aquele que eu falei que é mais metabólico. Na segunda metade da noite, dentre a quantidade de sono profundo, quem predomina é sono REM. Então, se uma pessoa dorme poucas horas à noite, a tendência é que ela faça menos sono REM, por exemplo, comparando com o sono de ondas lentas. E aqui está a distribuição das fases do sono com o envelhecimento. Então, deu para ver, né, a infância, maior parte do tempo a criança está dormindo, comparando com acordado. Na maturidade, eles chamam, mas entre os adultos, fica maior tempo acordado do que dormindo e faz bastante sono REM. No avançar da idade, há uma diminuição no tempo de sono. O sono não REM, ele é maior do que o REM, então a gente acaba perdendo um pouco de sono REM. E se você vê essas linhazinhas laranjas aqui no sono não REM, ele mostra que há uma fragmentação do sono. Então, já é esperado que a pessoa tenha uma tendência maior a acordar à noite. Então, quando valorizar a queixa do sono no idoso? Apesar de muitos idosos relatarem queixa de sono, muitos não o fazem por não vê-las como disfunções, e assim como eventos normais do avançar da idade. Isso contribui para um subdiagnóstico e maior consumo de medicamentos. Então, é muito comum a gente ver o uso indiscriminado de medicamentos para o sono. 40% de todas as drogas que ajudam no sono são utilizadas por pessoas acima de 60 anos, que valem em média 12% da população. Então, 12% da população toma quase 50% das drogas utilizadas para sono. Queixas relacionadas ao sono são frequentes entre os idosos, merecem ser avaliadas e encaradas como algo a ser melhor entendido, né, como problema. Sejam decorrentes do próprio avançar da idade, que podem ser de causa orgânica, neurológica, psiquiátrica, ou pode ter o aparecimento ou exacerbação prevenidos e forem melhor investigados. Então, tudo isso é para frisar a importância da gente olhar o sono, nessa idade principalmente. Só que, como há algumas características do sono no idoso e há alguns distúrbios do sono que podem estar presentes nos idosos, há uma dúvida, que é quando a gente pode considerar isso normal e quando a gente pode considerar isso um problema. E aí aparecem as queixas mais frequentes entre os idosos, as queixas de sono mais frequentes, que é acordar muito à noite, que é a principal.
o sono leve, não consegue dormir direto, acorda muito cedo, dorme poucas horas, cochila muito durante o dia, sente fadiga durante o dia. Então, todas essas são queixas bem frequentes. E aí, quais são as características do sono normal no idoso, do envelhecimento normal? Então, pode haver realmente uma dificuldade para iniciar e manter o sono. Pode haver uma redução do sono de ondas lentas, que foi aquele que eu falei, que é o sono N3, ou o sono mais metabólico da produção hormonal. E entre o N3 e o REM, acaba caindo mais o N3 do que o REM, pensando em sono profundo. Há uma redução do limiar de despertar por ruído, isso é maior nas mulheres, ou seja, a maior sensibilidade a despertar quando escuta alguma coisa à noite. Aumento da latência para início do sono, ou seja, um aumento do tempo para começar a dormir. A gente considera normal até 30 minutos, quando é mais do que 30 minutos, a gente vê isso de uma forma mais frequente. E há um maior número de transições de um estágio para outro e para a vigília, ou seja, é um sono um pouco mais instável. Então, aqui tem causas de alguns distúrbios do sono no idoso. Então, por exemplo, a higiene do sono precário, eu vou explicar um pouquinho mais para frente o que é que significa essa higiene do sono. Doenças neurológicas e psiquiátricas, e dentre elas o Alzheimer é uma. Doenças primárias do sono, como a apneia do sono, insônia, dentre outros distúrbios. Comorbidades clínicas e uso de medicamentos podem sim influenciar no sono, e uma desincronização do ciclo circadiano, ou seja, daquele reloginho biológico que eu expliquei lá no início. Aqui tem diversas causas relacionadas a cada uma das que eu citei, e o que a gente hoje, né, está aqui é justamente para falar do envelhecimento como uma forma de mudança no padrão de sono, mas também para frisar um pouco a demência e a principal delas, que a gente está aqui hoje reunido, o Alzheimer. E aí, o que é que acontece? O funcionamento do ritmo circadiano, no caso do idoso, o que é que acontece? Como eu citei no início, ele é influenciado por várias coisas, né? Pelos ritmos sociais e os fatores ambientais, principalmente a luz. Então, no idoso, há uma alteração da transmissão da mensagem do olho para o cérebro. O olho capta a luz ou não e manda essa mensagem para o cérebro, e talvez por uma atrofia do núcleo supraquiasmático, aquele que eu citei, que é o maestro, isso daí pode gerar uma desincronização do ritmo circadiano, havendo uma alteração de temperatura corpórea, que é representada por o ciclo vigília-sono, e uma diminuição da produção da melatonina, gerando uma amplitude reduzida do ciclo, então o ciclo fica mais reduzido, e um avanço de fase do sono, que é muito comum com o envelhecimento. O que é que isso significa? A tendência de dormir mais cedo e acordar mais cedo. Muitas vezes, dependendo, isso pode atrapalhar o ritmo social dessa pessoa, que pode estar dormindo em momentos onde a família ainda estaria reunida e acordando muito cedo, por vezes de madrugada, e isso incomodando a pessoa. Então, a desincronização do ritmo circadiano decorrente do envelhecimento é muito frequente. É como se o nosso reloginho biológico está um pouquinho enferrujado. Então, ele não está funcionando tão bem como já funcionou. E aí a gente tem que olhar para isso. E aí ele fica responsável por maior fragmentação do sono, ou seja, despertares noturnos mais frequentes, aumento da necessidade de cochilos durante o dia, maior fadiga, alteração da rotina para horários muito cedo. Então, tudo isso pode estar relacionado com esse reloginho biológico. Possibilidades de ajuste, de tratamento, seria manter rotinas regulares. Então, assim, todos nós, independente da idade, somos beneficiados por rotina. O cérebro, ele entende que é a hora de dormir, a hora de acordar, a hora de comer, e ele passa já a ir produzindo até mesmo os hormônios ou os neurotransmissores necessários para aquela atividade. E, com o passar dos anos, a gente fica com a necessidade ainda maior de rotina, já que há uma desincronização desse ritmo circadiano. Então, fica aí a dica. Atividade física também é muito importante em todos os momentos da vida, mas com o avançar da idade também. E administração de melatonina, em alguns casos, que realmente precisa por uma desincronização desse reloginho biológico muito importante. Aqui é um estudo que mostra que nos idosos, eles têm uma melhor performance cognitiva,
quando eles dormem bem e quando não usam drogas para dormir. Então, fica aqui esse estudo para que a gente fique em alerta. Agora eu vou falar um pouquinho, de uma forma resumida, sobre os distúrbios primários do sono, ou seja, são distúrbios do sono independente do avançar da idade, mas que se tiver junto, então a pessoa pode ter mais de uma causa que acaba prejudicando seu sono, então a gente precisa olhar para tudo isso de uma forma global. Então aqui, a insônia. Observando que a insônia é o distúrbio do sono mais prevalente, ele acomete em média 50%, até mesmo dependendo do estudo da população, 60% da população. Então, se a gente pensar que 50% da população não dorme bem, desses, 42% em média são idosos e 10% são as outras idades. Então, assim, realmente, né, a insônia está muito prevalente entre os idosos. Lembrando que é mais prevalente em idosos com problemas de saúde ou que usam medicações controladas. As causas que podem estar relacionadas, isolamento social. Eu friso aqui o isolamento social, porque com o passar dos anos, já há um isolamento social do idoso, né, da sociedade, de uma forma geral, mas estamos vivendo ainda uma pandemia, e eu acho que esse isolamento social acabou sendo um fator a mais, ou para a gente olhar mais para ele, porque vem prejudicando não só o sono, a qualidade de vida, o humor de muitos idosos, por conta desse confinamento, e o menor convívio social, principalmente com seus familiares. Pouca exposição à luz solar, ansiedade pelo medo da morte, medo de doenças, perda de entes queridos. Então, tudo isso gera uma ansiedade, pode sim prejudicar o sono. E a aposentadoria é algo que acaba realmente tirando aquela pessoa da rotina e, por vezes, gerando insônia. Então, as consequências da insônia: menor qualidade de vida, maior prevalência de depressão, ansiedade, maior risco de quedas, aumento de mortalidade. Então, a gente precisa olhar com mais atenção para esse diagnóstico. Coisas que podem ajudar na insônia: a higiene do sono, que eu vou chegar nela, terapia cognitivo-comportamental, então, uma psicóloga aí atuando para ajudar. Terapia de restrição de sono, ou seja, muita gente dorme muito de dia e não tem sono à noite. Então, essa pessoa, ela se beneficiará de, durante o dia, tentar cochilar menos ou não cochilar para aumentar o que a gente chama de pressão de sono. Então, aumentar o sono quando chegar à noite e, a partir disso, ela conseguir dormir bem. Então, é a restrição de sono durante o dia. E o uso de medicamentos quando necessário. Lembrando que a automedicação para esse diagnóstico de insônia é muito frequente. A apneia do sono é mais prevalente em idosos do que nas outras idades, lembrando que é uma condição progressiva pelos próprios fatores do envelhecimento, o enfraquecimento da musculatura dessa região, redução da capacidade vital respiratória, redução da função tireoidiana, aumento do maior ganho de peso. Então, tudo isso acaba favorecendo a gente ter apneia do sono com o passar dos anos. Então, a gente precisa cuidar, né, já desde cedo, para evitar a apneia do sono, já quando jovem, porque a tendência quando ficar idoso é de ter. Então, por exemplo, os adultos têm, em média, uma prevalência de 2 a quase 8% de apneia do sono, entre 60 e 70 anos. 60% tem apneia do sono e mais do que 70 anos, isso já aumenta para 86% da prevalência da apneia do sono. Então, é bem alta, né? É muito difícil encontrar alguém que não ronca nessa idade. Então, outros fatores que podem estar relacionados é a obesidade, uso de álcool, tabaco, que é cigarro, medicações sedativas, o fato de ser homem é um risco maior, e as mulheres após menopausa, como eu falei. O álcool eu gosto de frisar, porque muitas pessoas consideram ele como um ótimo indutor do sono, inclusive usam ele com esse intuito. O álcool, ele realmente ilude bem, porque ele realmente induz bem o sono, mas a qualidade do sono na noite que há ingestão de álcool é muito ruim. Aquele sono REM que eu falei, que é o sono da memória, da atenção, do nosso cérebro mesmo funcionando no outro dia, ele é muito prejudicado durante uma noite de sono após álcool. Então, fica aí essa observação. E lembrando que na apneia do sono, tanto o álcool quanto os sedativos, que são algumas medicações para sono que há um relaxamento muscular maior, podem fazer com que essa pessoa ronque ou ronque mais nas noites que usou ou o álcool ou o sedativo. Alguns tratamentos que a gente pode utilizar nesses casos: perda de peso, uso do CPAP ou aparelho intraoral. Então, a gente sempre faz uma avaliação para definir qual a melhor opção.
Síndrome das pernas inquietas e movimento periódico dos membros inferiores. O que é isso, né? É uma síndrome sensitiva e motora. Por quê? Há uma sensação de urgência em mover os membros inferiores, então, devido a uma sensação de incômodo que ocorre no repouso. Então, por exemplo, a pessoa tem uma sensação de dormência, de dor, de formigamento. É uma sensação estranha, no caso sensitiva, que ela precisa mover a perna para aliviar. Em geral, acontece mais à noite, quando vai iniciando o sono. Tem uma prevalência maior nas mulheres e aumenta também a prevalência com a idade. Lembrando que a junção de síndrome das pernas inquietas com a apneia do sono acaba sendo uma causa importante de fragmentação do sono, ou seja, de despertares frequentes à noite e de sonolência nos idosos. Mecanismos relacionados podem ser mecanismos periféricos, ou seja, problemas vasculares, articulares, musculares, e problemas centrais, como déficit de dopamina, no caso do Parkinson, por exemplo, deficiência de ferro nas anemias ou doenças que geram anemia, como insuficiência renal crônica, até mesmo nas gestantes, onde há mais uma hemodiluição maior, pode ter mais propensão a essa síndrome. Parassonias são alguns distúrbios que acontecem durante o sono e um grande representante deles é o sonambulismo. Então, tem alguns distúrbios que acontecem naquela fase do sono não REM, que eu falei, que é o despertar confusional. Então, às vezes a pessoa acorda à noite meio confuso, ou acorda e fala alguma coisa, depois dorme de novo. Sonambulismo, além disso, você se levanta, anda, pega alguma coisa na cozinha, então acaba tendo movimentos meio repetitivos do que você faria durante o dia. Terror noturno, que é mais frequente em crianças e adolescentes. Então, todos esses do sono não REM, eles são mais frequentes em crianças e adolescentes, mas podem ser reativadas nos idosos, em uso de medicações, ou por lesões do sistema nervoso central, ou secundário a algum outro distúrbio do sono. Porém, o transtorno comportamental do sono REM, o que é isso? Ele parece um sonambulismo, porém, o sono REM ele é responsável pelo nosso momento de sonhos. Então, quando esse distúrbio acontece durante o sono REM, ou seja, durante os sonhos, a tendência é que essa pessoa fique atuando os sonhos. Por exemplo, ela sonha que está brigando com alguém. Então, aí, às vezes, ela bate mesmo, e às vezes tem um companheiro na cama, ou às vezes a própria pessoa se machuca, porque acaba batendo em alguma coisa. Então, assim, acaba ficando um comportamento um pouco mais agressivo, porque o sonho, como ele, tudo pode acontecer no sonho, às vezes a pessoa acaba perdendo um pouco mais a noção. Isso pode acontecer com o uso de antidepressivos ou alguns distúrbios do sistema nervoso central, dentre eles demência, acidente vascular cerebral e algumas outras doenças como Parkinson, atrofia de múltiplos sistemas, entre outros. Então, inclusive um transtorno que pode acontecer no início da doença de Parkinson e a gente precisa ficar atento para esse diagnóstico. Diferente das do sono não REM, ela é mais comum em idosos. Problemas relacionados ao sono da parte psiquiátrica, no caso depressão, pode sim prejudicar o sono, gerando mais sonolência ou insônia. A própria demência, distúrbios do sono em moradores de instituições de longa permanência também podem ter prejuízo do sono. E aqui, de uma forma, ele está em inglês, esse quadrinho, mas só para mostrar o quanto o sono e o Alzheimer, a gente não sabe quem veio primeiro. Então, às vezes, pessoas que não dormem bem, então aqui a gente consegue ver a fragmentação do sono, acaba fazendo que haja maior depósito das proteínas que são relacionadas com o acúmulo delas e com o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Isso gera um problema neurometabólico de desregulação que acaba gerando problema do sono. Então, isso é contínuo. Então, o problema do sono pode gerar Alzheimer, como o próprio Alzheimer tem várias peculiaridades de problemas com o sono. Então, a gente não sabe quem vem primeiro, mas um influencia o outro de forma negativa. E aí, quais são as alterações do sono na doença de Alzheimer mais comuns? Então, redução do tempo total de sono, redução da eficiência do sono, ou seja, o tempo dormido durante aquela noite, avanço de fase do sono, ou seja, dorme muito cedo, acorda muito cedo, redução na amplitude dos ciclos circadianos, que é o reloginho biológico que eu falei, redução do sono de ondas lentas e do REM, que nesse caso, diferente do que eu falei dos idosos em geral, que diminui mais o sono de ondas lentas, no Alzheimer,
é mais comum o REM cair mais. Então, a parte cognitiva acaba perdendo mais também. E aumento do estágio N1. Lembra aquele estágio que eu falei que a pessoa pisca o olho, não sabe se estava dormindo ou se estava acordado? Esse sono acaba predominando na noite de uma pessoa com Alzheimer. Então, a sensação é que realmente a pessoa não dormiu. Mecanismos envolvidos. Antes de falar dos mecanismos, é importante a gente ver que, olhando esse quadrinho, a gente percebe que a maior parte das alterações são iguais nos idosos de forma geral. Talvez a única coisa que mude mais é essa questão da redução do sono REM, que está relacionada à parte cognitiva, comparando ao sono de ondas lentas, e o aumento mais pronunciado desse estágio N1 superficial. O resto é tudo muito parecido com a própria idade. Então, se junta a própria idade com o diagnóstico de Alzheimer, acabam sendo dois fatores aí, fora outros que possam estar relacionados. Então, os mecanismos envolvidos no quadro inicial da doença de Alzheimer são similares aos envolvidos no sono REM, ao qual também está relacionado ao processo cognitivo. Algumas drogas colinérgicas usadas na doença de Alzheimer podem, inclusive, aumentar a quantidade de sono REM e melhorar a função cognitiva. Então, só para mostrar que existe uma relação direta entre a doença de Alzheimer e o sono REM. E aqui tem um resumão da condução de alguns distúrbios do sono no idoso. Então, que pode ser por desincronização do reloginho biológico, insônia, apneia, síndrome das pernas inquietas, parassonias, outros, enfim, muitas possibilidades. Todos vão se beneficiar de higiene do sono, de atividade física, exposição à luz solar, uma alimentação saudável, tratamento de comorbidades clínicas. E aí chegou a hora da higiene do sono, né, que eu falei que eu ia falar. E o que é isso? Higiene do sono são algumas orientações que a gente dá, como se fosse realmente uma limpeza, uma higiene, né, que vai ajudar a ter um sono de melhor qualidade. Isso não é só para os idosos, isso é para todos nós. E, claro, entre os idosos tem que ter uma atenção maior ainda, porque, como eu falei, existem alguns fatores, né, relacionados com a idade que acabam desregulando mesmo o nosso ritmo de sono. Então, deitar e levantar em horários regulares, às vezes, pessoas que trabalharam durante muito tempo na vida se aposentam e não querem mais ter horário para acordar, para dormir, agora não tenho mais compromisso. Parece uma liberdade até então boa, mas isso, a longo prazo, começa a gerar um problema de desincronização do reloginho biológico. E aí gera problemas de sono, porque o cérebro já não entende mais qual é a hora para dormir, qual é a hora para acordar, e isso pode, sim, trazer problemas. Eu acho que todos nós vivenciamos um pouco isso nesse momento de pandemia. Então, assim, a perda de rotina, o confinamento em casa, a necessidade de dividir a casa com trabalho, descanso e muito exercício físico, tantas outras atividades, fez com que a gente percebesse o quanto é difícil perder essa rotina, no caso de dividir os ambientes, dividir os horários, de realmente estabelecer uma rotina. Estabelecer um ritual de relaxamento ao deitar, ou seja, se você vai dormir, desliga a luz, coloca o seu pijama, vai escovar os dentes, toma um chazinho, enfim, estou falando coisas que, se você fizer isso toda noite, daqui a pouco o seu cérebro já vai entender que você está indo dormir e já vai te ajudando nisso. Se você não tem uma rotina, acaba que o cérebro não entende isso. Então, às vezes, a pessoa está até trabalhando mesmo na cama e quer desligar. Então, quer desligar a cabeça, o computador e acha que o cérebro entendeu, mas não necessariamente isso é tão rápido assim. Não usar a cama para assistir TV, se alimentar, trabalhar. Então, assistir TV, celular, computador, tudo isso tem luz e, como eu falei, a luz ele é o maior sincronizador do nosso reloginho biológico. Então, a presença de luz, cada vez mais a gente está mais exposto à luz à noite e menos exposto à luz durante o dia, no caso, em ambientes fechados, confinados. Então, assim, se a gente puder tirar a luz do nosso quarto, ou seja, reduzir o uso do celular próximo da hora de dormir, reduzir o uso da televisão ou assistir a televisão em outro ambiente da casa, caso dê, né? Porque às vezes não tem essa opção. Mas, enfim, saber que isso é uma coisa que pode ajudar sim no sono. Alimentar-se na cama, trabalhar, isso também não é bom, porque o cérebro passa a desassociar aquele ambiente, ou seja, o quarto, com descanso, com sono. E aí é como se ele fosse o mesmo ambiente para tudo. Evitar ficar na cama sem dormir, então às vezes a pessoa não está conseguindo dormir, mas vira de um lado, vira para o outro, a cabeça começa a pensar besteira, aí amanhã você tem que acordar cedo, você não está conseguindo dormir. E aí fica aquele pensamento repetitivo, a pessoa não consegue dormir. Então,
Então, a orientação é que é melhor nesse momento, quando está muito repetitivo, você levantar, fazer alguma outra coisa que não seja tão estimulante, né? Mas levanta, toma um copo d'água, deita um pouco em outro ambiente, lê alguma coisa, na tentativa de quebrar um pouco aquele ciclo ali vicioso, e quando der sono de novo, você volta para a cama. Não se alimentar próximo do horário de dormir, evitar cafeína, cigarro e álcool. Então, todas essas são atividades que podem aumentar o metabolismo ali do sistema gastrointestinal e acaba desviando o metabolismo que era para o sono, por exemplo. Evitar cochilos frequentes ou demorados durante o dia, porque eles podem sim atrapalhar o sono da noite, por isso que eu falei na terapia de restrição de sono, que é tentar evitar os cochilos para a noite ficar com mais sono. Praticar atividade física é muito importante e ter uma rotina, tanto de atividades diurnas, para evitar o ócio. Então, atenção, principalmente aos aposentados. Então, assim, atividades diurnas que podem ser qualquer coisa, mas que envolvam atividades que também sejam prazerosas. Então, fica aí a dica, porque ficar sem fazer nada realmente começa a dar sono, que aí a pessoa dorme de dia, não dorme à noite, enfim. Então, fica aí esse recado. Então, algumas considerações. Os distúrbios do sono são muito frequentes entre os idosos, principalmente com o aumento progressivo da expectativa de vida. Precisamos entender quais alterações do sono estão relacionadas com o envelhecimento normal para a idade ou secundários a outros distúrbios do sono e, a partir daí, definir o que é que vai fazer para ajudar. Evitar o uso indiscriminado de medicação para o sono. Contribuir para que o idoso viva sua vida de forma harmoniosa, equilibrada e com qualidade de vida. E o Alzheimer pode ser causa ou consequência dos distúrbios do sono, mas todos se beneficiam dos cuidados com a higiene do sono e melhor sincronização do ciclo circadiano. Isso vale para todos nós, em especial aos pacientes de Alzheimer. Aqui é só para mostrar para vocês que, com o passar dos anos, a gente está envelhecendo cada vez mais, a gente aumenta a expectativa de vida e a gente está vivendo mais tempo. Então, começam a vir mais problemas relacionados com a idade, porque estamos vivendo mais tempo em comparação a tempos anteriores. Então, se todos nós estamos, de alguma forma, envelhecendo, então, se a idade chega para todo mundo, não há motivo para não começarmos a cuidar da nossa saúde e do nosso sono hoje, para assim colher os frutos amanhã. Era isso que eu tinha para dizer. Quero agradecer mais uma vez o convite. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Se não, eu estou aqui disponível para dúvidas, perguntas ou o que vocês precisarem. Muito obrigada.